Eu vou resolver agora então as questões da Omni que a gente tem, mas assim, a maioria delas é bastante simples. Só vou aproveitar algumas dessas questões para fazer alguns comentários, para mostrar para vocês no próprio computador algumas das resoluções e comentar também sobre algumas alternativas, ou melhor dizendo, complementar o conteúdo com algumas das alternativas, tá? Então, são duas provas que a gente tem. Eu vou pegar cada uma tem 5 questões. Então, primeiro eu vou resolver essa aqui, da assistente social do programa Bolsa Família. Então, vamos lá. Questão número 11, que é onde começa a informática. Estando em qualquer pasta, estando em uma pasta qualquer do Windows Explorer, qual a função correta da tecla de atalho Ctrl A? Bastante simples, só tem que saber qual é a tecla de atalho, mas deixa eu mostrar para vocês na prática. Bom, então, estando em uma pasta qualquer, como tu está vendo aqui, se eu simplesmente clicar num item, tá? Passando o mouse não acontece nada, mas quando tu clica no item, ele é selecionado, né? Então, esse é o simples clique. Outra forma de selecionar é tu arrastar e aí tu seleciona múltiplos objetos. A terceira forma é tu usar Ctrl. Então, por exemplo, se eu clicar num item qualquer, segurar Ctrl e for clicando em outros, eu seleciono eles de forma não continuada. E a última forma seria com Shift, onde eu clico o primeiro item, por exemplo, que eu quero, vamos supor que seja esse, aí eu seguro Shift e clico no último e está pronto. Aí eu selecionei uma sequência de itens. A outra maneira de selecionar é com teclas de atalho, além de Ctrl e Shift, né? Que a tecla de atalho famosa do Windows é Ctrl A. Então, Ctrl A eu consigo selecionar todos os itens de uma pasta. Ou seja, a resposta é bem simples, é Ctrl A, mas eu queria aproveitar para revisar as formas de selecionar, que é questão de concurso bastante comum. Então, Ctrl A, selecionar tudo, letra A. Vamos lá, número 12. Analise a imagem a seguir retirada do Microsoft Word. Como pode ver, não tem versão, né? Mas isso aqui é do 2007 para frente, porque antes disso não se apresentava dessa forma. Qual o nome do grupo ao qual pertencem esses ícones localizados na guia página inicial? Bom, então vamos lá ver na prática. Aqui da janela do Word. Então, como vocês podem ver, ó, isso aqui são as guias. Página inicial, inserir, desenhar, design, layout, referências. Como sempre recomendo, o ideal é pelo menos tu saber decorar esses nomes aqui, se der até em sequência, e ter uma noção do que tem dentro de cada um. Mas com certeza, se tu tem pouco tempo para memorizar coisas, ou pouco espaço na memória porque já teve que memorizar coisa demais, eu entendo, vocês podem pelo menos memorizar a página inicial. A página inicial é a mais importante, porque se agrupou nessa página inicial tudo que a gente costuma mais usar num processador de texto. Então, como tu pode ver, ó, tu tem a guia e depois tu tem grupos nos quais elas foram separados. Ó. Tem uma barrinha, aqui está o primeiro grupo, tem uma barrinha, esse é o segundo grupo e assim por diante. Bom, no primeiro grupo, chamado área de transferência, tu tem algumas das ferramentas de edição que são as mais comuns, ou seja, copiar, colar, recortar, e o pincel de formatação que permite que tu copie a aparência. A segunda parte da edição, ela ficou aqui no final, num outro grupo chamado editando, onde tem localizar, substituir, selecionar. E aqui no meio tem a fonte, coisas para configurar a fonte, parágrafo e os estilos, tá? O que acontece? Uma coisa que eu gosto de destacar é que quando tu passa o mouse sobre esse botãozinho e tu clica nele, ele é um botão, como tu pode ver, ele abre as configurações. Então, no caso da fonte aqui tu tem algumas configurações principais, mas aqui tu tem uma espécie de versão mais aprimorada, com mais opções de fontes, tá? De fontes, na verdade, opções de formatação. Existe o grupo fonte, o editando e o área de transferência, e não nenhuma das alternativas. E o grupo onde está isso aqui se chama área de transferência, tá? Resposta certa, a letra C. Questão 13. Tendo como base o MS Word, né, Microsoft Word, ou 2010 ou superior, tendo selecionado uma frase qualquer em seguida clicando nesse ícone, que ação será executada? Outro tipo de questão comum em provas de concurso de informática, que é reconhecer a função de um botão simplesmente olhando para ele. No caso, a gente está falando de provas de informática que possuem aplicativos como Word, Excel ou qualquer coisa da suíte do LibreOffice, tá? Então, também é uma questão simples, ela só exige que vocês memorizem o que cada botão faz. Aqui em cima, pessoal, vocês têm uma série de botões e caso vocês estejam usando o Word ou o Excel, no caso o Office, se vocês passarem o mouse por cima dos botões,
vai aparecer o nome dele, o que ele faz e se tiver alguma tecla detalhe. Eu sempre recomendo memorizar, porque qual é o tipo de questão que aparece? Qual o nome desse botão? Ou qual a função desse botão? Ou qual a tecla de atalho? Então, essas são as 3 coisas que tu tem que saber sobre todos os botões que aparecem. Claro, são inúmeros botões se eu for navegar cada uma das guias disponíveis. Mas, como eu disse, começa, pelo menos, memorizando a página inicial. Como tu acabou de ver aqui meio acidentalmente, o pincel de formatação, além de dar a tecla detalhe, ele te dá todo o passo a passo de como tu pode fazer. E, inclusive, tem a opção de obter mais informações. Então, só com isso, eu já sabia, vindo aqui, que esse botão que é o que é exibido na questão serve para limpar a formatação, ele remove a formatação. Na prática, o que eu faço? Seleciono um grupo do tipo, não gostei dessas letras, a pessoa formatou tudo errado, eu quero só que esse pedaço volte ao padrão do Word. Então, eu vou clicar aqui e está pronto, ele voltou ao padrão. Qual é o padrão? Isso podem ter perguntado numa prova. A fonte padrão, tá? É a Calibri ou Calibre, como algumas pessoas chamam, e o tamanho 11. Esse é o padrão do Word. Já aconteceu de perguntarem qual é a fonte padrão ou qual o tamanho padrão do texto quando tu acaba de instalar ele. Então, é uma informação que tem que saber. Bom, o botão, ele limpa a formatação. Era fácil de resolver. Se formos no Writer, nós vamos encontrar a mesma função com a mesma aparência. Então, se tu vier aqui, passando o mouse, também vai te dizer o que o botão faz e qual a tecla de atalho. Ou seja, é muito útil memorizar a aparência dos botões e qual a função deles e se tem tecla de atalho. Claro, é importantíssimo lembrar que as teclas de atalho do Office, da Microsoft, não são as mesmas do LibreOffice. Tá? Muitas teclas de atalho mudam e tu tem que tomar cuidado com isso. Voltando então, qual é a função? Limpar toda a formatação, ou limpar a formatação. Tá? Questão 14. Analise a imagem a seguir retirada do MS Excel. Qual resultado irá retornar a fórmula soma C? Então, como tu pode ver, tem um fragmento de planilha, aí tem uma tabela digitada nessa planilha, lembre que planilha é o arquivo e tabela são as partes, digamos, e tem aqui uma função digitada. Uma coisa que eu gosto de destacar é que normalmente não importa o lugar onde tu digite uma fórmula. Raramente isso causa problema. Isso só causa problema se dentro da tua fórmula fizer uma referência ao próprio lugar onde tu digitou. Tá? Mas aí, nesse caso, não tem problema. Tá? E normalmente isso não acontece nas questões. Bem, então a gente vai interpretar essa fórmula. Para isso eu vou construir isso aqui no Excel, vou construir essa tabela no Excel e mostrar para vocês qual o resultado. Aqui, para que fique com a mesma aparência da tabela, os números formatados no formato moeda, digamos, eu até posso digitar antes, só que na medida que eu vou fazendo isso, eles vão ficar da forma normal, né? Então, vamos lá. Agora, eu posso pegar e selecionar as células, e aqui em cima tem um botão que configura as células com algumas aparências pré-determinadas. Por exemplo, nesse formato, ele separa de 3 em 3 dígitos, e ele adiciona a vírgula no final, mas não é o formato que a gente quer. Esse formato transforma o número em porcentagem, mas notem que ele não faz um cálculo de porcentagem, tá? Ele só pega, na verdade o cálculo que ele faz é multiplicar por 100 e colocar o símbolo de porcento, então nesse caso também não vai dar certo com certeza. E aqui a gente tem o número no formato moeda. O formato moeda ele coloca o símbolo da moeda que está registrada no sistema como padrão, ele coloca a vírgula e 2 casas decimais. Bom, agora que está construído, vamos lá. Então, presta atenção como a gente resolve. Pessoal, eu recomendo muito que vocês usem esse tipo de procedimento quando tiverem questões do Excel. Eu considero a melhor forma de aprender. Tu pegar a planilha, digitar a questão e ir resolvendo para ver o que acontece, depois mudando os valores. Então, eu vou fazer exatamente isso. Primeiro, vamos colocar mais para cá, a função é soma C. Então, repara aqui, ela começa com igual. Toda função ou cálculo no Excel precisa começar com o sinal de igual para o Excel saber que se trata de uma operação. Repara que, na medida que eu digito soma, ele começa a me sugerir funções. E, inclusive, se tu vai passando o mouse e clicando, ele vai te dizendo para que elas servem. Mas, eu estou interessado, voltando aqui, soma C. Então, eu clico em soma C, ele diz aqui, adiciona células especificadas por um determinado critério ou condição. Aí,
o que vem logo depois é o parênteses. Reparem que o Excel ele não diferencia maiúsculas e minúsculas. As funções são em letra maiúscula, mas ele, mesmo que tu digite minúsculo, ele vai reconhecer. Quero que tu perceba que por que o Excel, por que praticar no Excel é tão importante. E também vai valer para o cálculo, tá? Porque na medida que tu digita, ele vai te instruindo sobre o que tu tem que fazer. Então aqui ele está dizendo, olha, tem 3 argumentos, isso se chamam argumentos. O intervalo, o critério e o intervalo da soma. Os argumentos são sempre separados por ponto e vírgula, como tu pode reparar. E aí, ao analisar a questão, eu quero que tu perceba que tem um ponto e vírgula, outro ponto e vírgula. Isso quer dizer que tem 3 argumentos colocados e aqui também tem 3. Eu queria destacar que quando o argumento vem entre colchetes, significa que ele é opcional e ele não costuma aparecer em provas, por justamente ser opcional. Mas, de vez em quando, o pessoal, para se divertir com o candidato, faz esse tipo de coisa. Então, essa já não é uma questão muito típica. Digamos que é a mais difícil entre as questões que estão ali. Tá, o intervalo, pessoal, é onde eu vou procurar o critério. Lembrem, diz assim, ó, soma C, soma de acordo com uma condição, ou critério. Ok, onde eu quero procurar essa condição, para ver se essa condição é verdadeira. Então, o intervalo é onde eu vou procurar. Se eu colocar, por exemplo, D5, ele vai procurar na célula D5 a condição ou critério que eu vou colocar logo depois. Mas no caso, eles usaram um sistema diferente, aqui de C2.C. O que isso quer dizer? Essa é uma maneira, também não muito comum da gente utilizar, de indicar uma coluna inteira. Quando eu digo uma C2.C, por exemplo, eu estou indicando a coluna inteira, todos os valores. Não é comum a gente usar porque quase nunca a gente quer uma coluna inteira. Mas foi colocado justamente com o objetivo de dificultar um pouco a interpretação da questão. Bom, então, a primeira parte, o intervalo, eu vou procurar no intervalo da coluna C inteira, de acordo, vou procurar por uma condição. Qual? Coloca ponto e vírgula e agora diz critério. O critério é o que eu quero que ele procure. Eu poderia ter dito, colocado diretamente o número 1. Se eu colocar o número 1, ele vai procurar pelas células que diz 1. Se eu colocar o número 2, pelo número 2. Mas, em vez disso, em vez de colocar o número 1, eles escreveram C5. Por que escreveram C5? Para indicar a célula C5, só que ela contém o valor 1. Na prática, é a mesma coisa que dizer 1. Só que, claro, tem mais um detalhe, que é caso mude a célula, mude o conteúdo da célula, vai mudar o resultado da fórmula, tá? Mas, essencialmente, é isso que está dizendo. Quando eu coloco o próximo ponto e vírgula, agora, então tu já tem onde procurar e qual é o critério. Agora, tu vai especificar em que coluna tu quer somar. Vamos ver o que acontece se eu não coloco uma coluna. Se eu deixo assim e aperto Enter. O resultado é 3. Por que o resultado é 3? Ora, porque o que ele fez foi procurar pelo valor 1, ou melhor, pelo mesmo valor da C5, na coluna C. Se tu não especificar onde tu quer fazer a soma, ele vai somar a própria coluna C. Por isso que ele somou 1, 1 e 1. Se eu mudar o C5, por exemplo, para 2, e apertar Enter, o resultado é 4. Por que é 4? Porque ele somou todas as células nas quais diz 2. É o mesmo resultado se eu tivesse escrito C8. C8. Porque na célula C8 diz 2. Agora, voltando ao que dizia antes, C5. Quando eu coloco ponto e vírgula, eu estou colocando o último, último critério, não, o último argumento, que é opcional. Em vez de fazer a soma na coluna C, eu vou querer fazer a soma da coluna D. Então, por isso, D, 2 pontos, D. Qualquer lugar da coluna D. Então, o que a fórmula vai fazer? Ela faz exatamente o seguinte. Procure pelo valor 1 na coluna C. Achei. Aqui, aqui e aqui. Ok, agora vá na coluna D e some os valores respectivos. Então, por causa desse 1, eu vou somar o 43. Por causa desse 1, o 120. Por causa desse 1, o 15. A soma desses 3 números vai dar o 178, que é o resultado da alternativa C. Agora a questão 15, que é bem mais simples. Tendo como base o MS Excel 2010 ou superior, o que retorna a função média? Retorna é o resultado de uma função.
Aqui a gente tem as opções, a mediana, a média, o maior número e nenhuma das alternativas. Bom, deixa eu mostrar para vocês então. Usando aquela tabela, vamos fazer o seguinte. Não, vamos usar valores mais óbvios que a gente possa ver, que a gente visualmente consiga saber a média. Como é que a gente faz? Pessoal, uma coisa que vocês têm que saber é conseguir transferir uma coisa da matemática para o Excel. Então, tu já deve saber que a média é a soma dos itens dividido o número de itens. Eu posso fazer isso manualmente, igual média com acento. Isso é atípico nos programas, em programação a gente nunca coloca esses símbolos numa variável, num comando, mas no Excel os comandos são tudo com acentuação. Então, eu posso simplesmente especificar selecionando C15, 2.C17, pega as 3 células, fecha o parênteses, aperta Enter e ele já faz a média para mim, que é 2,33. Essa é uma maneira, essa é a função média. Função média traz a média. Uma outra maneira de obter a média, que vocês têm que saber, é como eu disse, transferir algo da matemática para cá. Eu sei que a média é a soma dos itens, ou seja, eu posso fazer manualmente a soma desses itens e depois dividir pelo número 3. Mas cuidado, aqui como eu digitei está errado, porque pela ordem das operações, ele vai pegar a célula C17, dividir por 3 e depois somar com os outros. Eu tenho que obrigar o Excel a fazer primeiro a soma com parênteses e depois dividir por 3. Aí sim tu vai ver que vai dar o resultado correto, 2,33. Tá? Toma esses cuidados. Isso aqui já estou aproveitando como revisão. Bom, vamos ver o que traz a função med. Igual med. Só med retorna a mediana ou o número central de um determinado conjunto de números. Então a mediana é o número do meio quando tu coloca eles em ordem crescente. Eu vou especificar um intervalo de células novamente. Aqui, aperta Enter e ele retorna 2, porque ele colocou os números em ordem crescente, pegou o número central. Apenas agora tratando um pouco de matemática e não de Excel, o que acontece se... vamos pegar uma sequência mais simples, como por exemplo 1, 2, 3 e 4. Ok. Essa sequência, como ela tem um número par de itens, qual é a sua mediana? Ou melhor, qual é a sua... No caso aqui, como tu sabe, né? Isso aqui retorna a mediana. Qual é a mediana? Porque aqui foi fácil. Tu colocou em ordem crescente, era o número do meio. Bom, no caso, a mediana de uma sequência de itens pares é a média aritmética entre os números do centro da sequência. Então, vamos colocar eles fora de ordem, no caso, né? Vamos colocar aqui, ó. 1, 3, 4 e 2. Então, vamos usar a função med. Igual med. Aí, colocamos aqui. Selecionamos nosso intervalo. Enter. Deu 2,5. Por que deu 2,5? Porque os números do meio são 3 e 4. Pessoal, o que é a mediana? A mediana é, coloque os números em ordem crescente. Então o Excel mentalmente pegou 1, 3, 4 e 2 e colocou em ordem crescente. 1, 2, 3, 4. Depois ele pegou os números do centro, os dois números do centro, podem ser 1000 números, tá? Ele vai pegar os dois números centrais e vai fazer a média entre eles. A média entre eles é 2 mais 3, 5, dividido 2, 2,5. Bom, então agora a gente já sabe que a resposta é med, porque ele perguntava, ou melhor, mediana, porque ele perguntava o que fazia essa função. Ainda tinha outra opção que dizia que retornava o maior valor. Não, o maior valor de uma sequência nem sequer se chama maior. Vamos colocar aqui, igual máximo. A função máximo retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Eu, inclusive, nunca recomendo que vocês usem a palavra maior, e sim a palavra máximo. Se tu está interessado no número mais alto, é a palavra máximo. Vamos pegar aqui e fechar parênteses. Lembra que o 2 pontos é uma sequência. Se eu apertar Enter, a resposta tem que ser 120, porque é o maior valor, tá? Mas olha só que interessante. Vamos trocar máximo por maior. Quando eu digitei maior, olha os argumentos. Tem duas coisas agora nos argumentos. Diz matriz e K. Matriz é a mesma coisa que uma sequência de itens. Eu podia pegar selecionar, por exemplo, todos os valores da planilha, seria tipo uma matriz. Retorna o maior valor késimo de um conjunto de dados. O que isso quer dizer? Que ele retorna de acordo com uma posição. Repara que se eu apertar Enter agora, vai me dar uma mensagem de erro porque eu não especifiquei nada. Mas você inseriu um número insuficiente de argumentos. Lembrem, argumentos são as coisas que a gente passa para o Excel. Quando eu coloco ponto e vírgula, agora ele diz que eu tenho que botar o K. O que é o K?
é a posição. Então, se eu apertar 1 e Enter, vai dar 120 porque diz qual é o maior primeiro colocado. Mas vamos colocar assim, ó, o maior número é 120. Depois do 120, a gente tem o 45, depois o 43. 43 é o terceiro colocado. Se eu digitar 3 e apertar Enter, vem o 43, porque ele pegou e colocou qual é o maior terceiro colocado, entendeu? Então, essa é a diferença entre o maior e o máximo. O maior cria um ranking e o máximo sempre traz o número mais alto. Agora, voltando lá para a questão, mediana, letra A, é a resposta correta, tá? É isso que a função med faz. Retorna a média, não, essa função se chama média. Retorna o maior número, cuidado, essa função se chama máximo. Nem sequer ela se chama função maior, porque existe a função maior, não vai confundir.